Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhores deputados, nós apreciaremos agora a medida provisória número 245 de 2017. Essa medida provisória, senhores deputados, eu afirmo em alto e bom som, é o atestado de incompetência do governo estadual em relação à política econômica do Estado do Maranhão. E eu explico para vocês. Esta casa, contra o meu voto, e de vários deputados aqui, deputado Souza Neto, o seu voto também, do deputado Max Barros, do deputado Hélito do Curso, de vários outros deputados, votou contra a alteração no regime de cobrança de antecipação do ICMS. O governo do Estado retirou a possibilidade que os pequenos comerciantes tinham de pagar a antecipação de 50% do ICMS até o dia 20 do mês seguinte e passou a cobrar à vista, deputado Carlinhos Florencio. Eu estive nesta tribuna e está registrado nas notas taquigráficas, falando que isso acabaria com o capital de giro dos comerciantes maranhenses, que isso levaria à inadimplência, ao invés de aumentar a arrecadação como pretendia o governo do Estado. E agora vem o governador e confirma tudo aquilo que eu dizia, deputado Max Barros, editando uma medida provisória para o parcelamento dos débitos de juros e multa do ICMS. Ora, senhores, primeiro ele manda os projetos de lei para cá, aumentando imposto, e depois retirando a possibilidade que o pequeno comerciante tinha de pagar, de recolher a antecipação de 50% do ICMS do seu comércio até o dia 20 do mês seguinte, ele passa a cobrar à vista. Por outro lado, senhor presidente, também, por determinação do governador, os comerciantes informais, que só recolhiam 30% da antecipação do ICMS, passaram a recolher 50%, aumentou de 30% para 50%. E nós dizíamos aqui na tribuna, deputado Max Barros, que isso ia levar à quebradeira, que isso ia levar à inadimplência, e qual não é a certeza que nós tínhamos quando o governador edita agora a medida provisória, reconhecendo que os comerciantes maranhenses estão sufocados com a alta carga tributária que por ele foi imposta, reconhecendo que ao alterar o regime de cobrança do ICMS, que tinha até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, o comerciante recebia hoje a sua mercadoria e tinha até dia 20 do mês seguinte para apurar o dinheiro, o recurso, para poder fazer o recolhimento da antecipação do ICMS. Mas não, a ânsia arrecadatória do governador acabou com essa situação e passou a ser exigido o pagamento à vista no regime de antecipação de ICMS. E aí ele vem, em sua mensagem, diz o seguinte: por mais, a aprovação desta medida é salutar, vez que a crise financeira que ainda persiste atinge praticamente todos os setores da economia, inclusive o próprio governo do Estado. Ora, deputado Souza Neto, ele vem falar que a crise atingiu todo mundo e o governo do Estado, mas nesta casa tramita 2 projetos de lei, que é do Instituto de Previdência e do Conselho do Funbem, onde ele cria 102 cargos em comissão. Que crise é essa, deputado Max Barros? Não tem dinheiro. Outro dia ele deu uma declaração dizendo que o Estado não tinha um centavo na conta e quer criar 102 cargos em comissão. Mas a medida provisória diz exatamente isso. Dá a possibilidade dos comerciantes parcelarem os débitos, deputado Souza Neto, que ele mesmo empurrou goela abaixo. E aqui nós dissemos dessa tribuna, nesse ponto, senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que tem minha consciência absolutamente tranquila, porque alertei a esta casa o risco que causaria da inadimplência. Senhores deputados, senhoras deputadas,
eu lanço um desafio a qualquer um de vocês. Busquem conversar com os comerciantes, especialmente os pequenos comerciantes. Procurem os menores municípios do Maranhão, senhor presidente, e converse com o comerciante e veja o que é que ele vai relatar a vocês. Diga a eles e perguntem quantas pessoas eles já tiveram que desempregar por conta da alta carga tributária e da mudança do regime de cobrança do ICMS, senhores. Deputado Eduardo Brade, Vossa Excelência puder fazer, quero fazer uma parte. Concedo uma parte ao deputado Souza Neto. Parabenizar Vossa Excelência pela perfeita análise, né? E, mais uma vez, muito inteligente nessa questão de mandar explicando para a sociedade maranhense como é que age o governador do estado do Maranhão, né? Pensando que o povo não vai saber do que ele está fazendo. Primeiro ele manda um aumento para cá, né, para apreciar, aumento de impostos, e agora ele quer parcelar depois que ele já viu tanta reclamação. Eu digo isso porque lá em Santa Inês, esse final de semana passado, tive uma reunião com pequenos empresários, no qual todos foram unânimes e perguntaram até qual dia poderia vir aqui na Assembleia se reunir nas comissões, porque eles não aguentam pagar tanto imposto, e a maioria diz que não está conseguindo pagar. E eu quero até entender, então Vossa Excelência vai me explicar, que eu acredito que não tenha ninguém que vai votar, né, a favor. É possível. Já basta o que o governador já fez, essa quebradeira toda no interior do estado do Maranhão, e agora ainda cria-se essa medida provisória para fazer o que ele realmente está dando um atestado de irresponsabilidade. Então, eu só queria fazer essa parte, eu queria que Vossa Excelência continuasse a explanação, porque o estado todo está lhe assistindo, e Vossa Excelência está sendo muito brilhante na sua explanação. Agradeço, deputado Souza Neto. E Vossa Excelência traz um assunto importante, que é a capacidade, deputado Max Barros, que os políticos nunca devem perder, que é de ouvir. Ouvir principalmente a população. Como eu estou dizendo, conversem com qualquer comerciante, das maiores, as médias ou as pequenas cidades. Ouçam o que eles vão dizer para vocês em relação ao atual regime de cobrança de impostos estaduais. Portanto, senhores deputados e senhoras deputadas, essa medida provisória, onde o governador tenta remediar essa situação, nada mais é, deputado Souza Neto, do que demonstrar que o programa de maior sucesso do atual governo é o programa Mais Imposto. Esse, com certeza, é aquele que ele mais conseguiu se destacar, deputado Max Barros. É exatamente no programa Mais Impostos, porque ele reconhece, pela primeira vez, ainda que não de forma direta, eu vejo o governador reconhecendo que errou, deputado Max Barros. Isso já é um ponto positivo. A partir do momento que ele manda uma medida provisória para cá, reconhecendo que a carga tributária está alta, que o comerciante maranhense não tem condições de pagar o imposto na forma como ele está sendo cobrado, ele reconhece que errou. Errou quando aumentou a alíquota do ICMS, errou quando mudou o regime de cobrança de antecipação do ICMS do dia 20 do mês seguinte para o pagamento à vista, errou quando aumentou a alíquota do ICMS a ser recolhido do comerciante informal, senhores. Essa casa aprovou o aumento da alíquota do ICMS dos vendedores ambulantes, daqueles que têm menos condições de pagar e recolher os impostos. E era exatamente por isso que o sistema era diferenciado. Mas não, essa casa não teve o pudor e votou o aumento de 30% para 50% do regime de antecipação dos vendedores ambulantes. E aí o que acontece? Pela primeira vez, eu vejo o governador reconhecendo o erro, deputado Max Barros. Ainda que ele não diga com a sua assinatura, mas o todo Maranhão já sabe agora que ele reconhece o erro, sabe que não deveria ter aprovado essas matérias, tanto é que estabelece agora. E aí eu quero só lembrar, deputado Max Barros, dia 15 de março, deputado Carlinhos Florencio, começou a vigorar a nova alíquota do imposto de renda e a nova forma de cobrança do ICMS.
e no dia 7 de agosto ele edita a medida provisória. Ou seja, os maranhenses suportaram poucos meses e agora ele já tem que editar a medida provisória para poder permitir o pagamento com descontos, o parcelamento, porque se assim não for, deputado Max Barros, sabe o que vai acontecer? Isso já aconteceu, o tiro saiu pela culatra. Com a ânsia de arrecadar, ele tornou os comerciantes maranhenses inadimplentes. Essa medida provisória, senhores deputados, raciocinem comigo, é a medida para quem está devendo imposto ao Estado. E se está devendo é porque é inadimplente. E quem tornou inadimplente, deputado Adriano? Exatamente as medidas equivocadas do governador Flávio Dino. Então, essa medida provisória nada mais é, senhores e senhoras deputados, que o atestado de incompetência do governo do Estado em relação à política econômica do Maranhão. E é por isso que o governador, depois de vigorar, a partir do dia 15 de março, o aumento da alíquota e o novo regime de cobrança da antecipação do ICMS, se viu obrigado a editar essa medida provisória. Se não, senhores e senhoras deputados, os maranhenses vão continuar desempregando, continuar na inadimplência sem ter que pagar. E agora, senhor presidente, só para finalizar, isso quer dizer, deputado... Já concluo, senhor presidente. Isso quer dizer, deputado Max Barros, que daqui para frente, se ele não tiver a humildade de revogar a política inconsequente que ele fez em relação ao ICMS, todo ano ele vai ter que baixar uma medida provisória, um projeto de lei, permitindo que os maranhenses parcelem o pagamento dos juros e multa. Porque é exatamente isso que ele criou, um exército de comerciantes inadimplentes no estado do Maranhão, senhores deputados.